A lâmina cerimonial já tinha beijado sua palma 2 vezes. Uma vez pelo laço, uma vez pelo nome. O terceiro corte, aquele que a separaria da alcateia inteiramente, pairava acima de seu pulso, tremendo na mão enrugada da anciã Florence. Rose Morgan, a voz da velha rachou como madeira quebradiça. Você foi encontrada indigna da alcateia da lua cheia. Sua loba está silenciosa. Sua linhagem iludida. Você traz vergonha para aqueles que a geraram. Rose não estremeceu. Ela tinha ouvido pior nos 3 anos desde que sua loba recusou-se a emergir. Os sussurros tinham começado como pena, então azedaram em desprezo. Sem lobo, quebrada, uma mancha no legado de seu pai. Mas foi Tyler, seu companheiro destinado. Aquele cuja marca deveria tê-la completado. Quem a entregou à crueldade final? Ele estava na borda do círculo ritual. Seu braço enrolado em torno de Amanda Price, a filha da Beta. Linda, poderosa Amanda, cuja loba tinha emergido aos 13 anos com um pelo de pontas prateadas e um uivo que fazia alfas adultos recuarem. Eu, Tyler Bradford, rejeito você, Rose Morgan, como minha companheira e minha igual. Sua voz carregou através da alcateia reunida 300 lobos silenciosos como a morte. Você não é apta para ficar ao meu lado. Você não é apta para carregar minha marca. Eu corto nosso laço diante da lua e diante da alcateia. As palavras se chocaram contra seu peito como golpes físicos. O fio fantasma entre eles, já desfiado, já morrendo, estalou com um estalo audível que só ela podia ouvir. Amanda sorriu. A anciã Florence ergueu a lâmina mais alto. Deixe seu sangue selar seu banimento. Rose fechou seus olhos. Não uma aceitação, mas porque algo dentro dela, algo que tinha estado dormindo, esperando, enrolado apertado sob suas costelas, de repente se agitou. A lâmina desceu. Seu sangue atingiu a pedra da rejeição. E o mundo parou. Não metaforicamente, não simbolicamente. O ar mesmo congelou no meio da respiração. As chamas e as tochas cerimoniais suspensas no meio do tremeluzir. Até a lua parecia segurar sua luz. Então a pedra começou a brilhar. Não com a resignação cinzenta e opaca de uma loba falha. Não com a luz pálida de um laço rompido. Brilhou carmesim. Vermelho profundo. Antigo. Furioso. O chão sob o círculo pulsou uma vez. 2 vezes. Um batimento cardíaco que não pertencia a ninguém presente. A anciã Florence tropeçou para trás. A lâmina caindo de sua mão com um estrondo. Impossível. A luz vermelha se espalhou da pedra como sangue através da água, correndo ao longo das runas esculpidas que tinham permanecido por séculos. Símbolos que tinham testemunhado 1000 rejeições acenderam, queimando mais brilhante do que jamais tinham. E Rose sentiu poder, não o calor gentil de um laço de companheiros ou a liberdade selvagem da emergência de uma loba. Isto era outra coisa inteiramente. Algo vasto e esmagador e faminto. Subiu da medula de seus ossos, das profundezas de seu sangue, de um lugar mais antigo que a memória. Seus olhos se abriram rapidamente, e eles não eram mais marrons, eles eram dourados. Ouro puro, derretido. A alcateia ofegou como um só. Lobos choramingaram. Crianças enterraram seus rostos nas vistas de suas mães. Até Tyler deu um passo para trás, seu sorriso presunçoso vacilando. Mas foi a presença na borda da reunião que fez o ar se tornar cortante. Ele não tinha estado lá um momento atrás. Ninguém o tinha visto chegar. Mas agora ele estava na linha das árvores, massivo e totalmente imóvel. Seus olhos prateados fixos em Rose, com uma intensidade que fazia seus ossos doerem. O rei Alpha Benjamin Stone, governante dos territórios do norte, comandante de 12 alcateias.
Um lobo tão poderoso que seu nome sozinho fazia inimigos se renderem. Ele nunca compareceu a cerimônias de rejeição. Nunca interferiu na política da alcateia abaixo de sua jurisdição. Nunca mostrou interesse nos quebrados ou nos fracos. Mas ele estava aqui agora. E ele estava sorrindo. Não um sorriso gentil, não tranquilizador ou suave. Era o sorriso de um predador que tinha acabado de avistar algo inesperado. Algo perigoso. Algo que mudou o tabuleiro inteiramente. A luz vermelha pulsou novamente, mais forte desta vez, e o sangue de Rose começou a subir da pedra. Gotas levitaram no ar, desafiando a gravidade, girando lentamente como planetas ao redor de um sol escuro. A anciã Florence caiu de joelhos. O sangue antigo, ela sussurrou, seu rosto branco como cinza. Abençoada Luna, é o sangue antigo. Silêncio. A voz de Benjamin cortou a clareira como uma lâmina através da seda. Ele não gritou. Não precisou. Cada lobo na alcateia da lua cheia sentiu o comando em sua medula e obedeceu. Ele entrou no círculo. As runas não o queimaram, elas se curvaram. A luz se dividiu ao redor de suas botas como água ao redor da pedra. Quando ele alcançou Rose, ainda ajoelhada, ainda sangrando, ainda brilhando com um poder impossível, ele estendeu uma mão. Você, ele disse suavemente, aqueles olhos prateados a absorvendo, está vindo comigo. Não era uma pergunta, não era um pedido. E enquanto seus dedos se fechavam ao redor dos dela, enquanto seu toque enviou uma onda de choque através da alcateia reunida que fez cada lobo cair de um joelho, quer quisessem ou não, Rose percebeu algo que fez seu sangue gelar mais do que qualquer rejeição jamais poderia. O Rei Alfa não estava aqui para salvá-la. Ele estava aqui para contê-la. E ele estava aterrorizado. O comboio do Rei Alfa moveu-se pela floresta como uma procissão fúnebre, silencioso, inevitável, sufocante. Rose sentou-se na parte de trás do veículo principal. Seus pulsos amarrados não com corda ou prata, mas com algemas rúnicas antigas que zumbiam contra sua pele. Eles não doíam. Eles apenas silenciavam tudo. O poder que tinha explodido dela na pedra da rejeição agora fervia sob sua superfície, enjaulado, mas não dormindo. Benjamin sentou-se à sua frente, seus olhos prateados nunca deixando seu rosto. Você não vai perguntar para onde estamos indo? Sua voz era suave, controlada. O tipo de calma que vinha de décadas de comando. Rose encontrou seu olhar. Seus olhos tinham voltado a ser marrons, mas algo neles tinha mudado. Afiado. Faria diferença se eu o fizesse. Um fantasma de divertimento tremeluziu em seu rosto. Não. As árvores desfocavam pelas janelas fumê. Atrás deles, mais 3 veículos seguiam, cada um cheio da guarda pessoal do Rei Alfa. Lobos escolhidos a dedo por lealdade e letalidade. Ela tinha contado 12 guerreiros quando a tinham carregado no carro. 12 lutadores de elite para uma garota supostamente sem poder. Exagero. A menos que soubessem algo que ela não sabia. As algemas, Rose disse baixinho, flexionando os dedos, não são apenas restrições, são selos de supressão. Observadora, Benjamin recostou-se sua estrutura maciça de alguma forma tanto relaxada quanto tensa. Elas também são a única razão pela qual você ainda está respirando. Significado? Significado quando seu sangue atingiu aquela pedra e a magia antiga respondeu, cada alfa dentro de 50 milhas sentiu isso. Agora mesmo, há pelo menos 7 grupos de guerra se mobilizando. 3 querem estudar você, 2 querem usar você como arma, e 2 querem você morta antes que se torne a ameaça que eles temem que você já seja. O estômago de Rose apertou. E você? Seu sorriso era frio. Eu quero entender o que você é. Então eu decidirei o que fazer com você. O comboio passou por um posto de controle, portões de ferro maciços que gemeram ao se abrir,
para revelar o extenso complexo do Palácio do Norte. Não era um palácio no sentido tradicional. Era uma fortaleza. Muros de pedra com 1 metro de espessura. Torres de guarda a cada 50 jardas. E em todo lugar, lobos. Patrulhando, treinando, vigiando. Eles a trouxeram para uma ala que parecia mais uma jaula dourada do que aposentos de hóspedes. O quarto era lindo, todo em madeira escura e peles macias, uma lareira já crepitando, mas as janelas eram reforçadas, a porta selada com runas idênticas às de suas algemas. Você ficará aqui, Benjamin disse, gesticulando para o espaço. Minha curandeira irá examiná-la pela manhã. Meus estudiosos vão querer falar com você depois disso. E se eu recusar? Ele parou na porta, com a mão na moldura. Quando ele olhou para trás, havia algo antigo em seus olhos, algo que tinha visto impérios surgirem e caírem. Você não vai. A porta se fechou com uma finalidade que fez seu peito doer. Rose afundou na cama, sua mente correndo. 3 anos sendo chamada de quebrada, inútil, sem lobo, e agora ela era aparentemente perigosa o suficiente para merecer a atenção pessoal do alfa mais poderoso dos territórios. O que era o sangue antigo? Por que tinha despertado durante sua rejeição? E por que Benjamin olhava para ela como se ela fosse um quebra-cabeça e uma arma? Ela tocou as algemas. Elas pulsaram uma vez, quentes contra sua pele, e ela sentiu o poder dentro dela pressionar contra a barreira. Curiosa. Testando. Não tentando se libertar ainda, apenas explorando. Uma batida suave interrompeu seus pensamentos. Entre, ela disse automaticamente. Então se arrependeu. Ela não tinha autoridade aqui. A porta se abriu para revelar uma jovem com olhos gentis e vestes de curandeira. Atrás dela estavam 2 guardas, mãos em suas armas. Lady Rose, a mulher disse, sua voz suave. Eu sou Laura, a curandeira-chefe do rei. Fui solicitada a garantir que você está estável. Estável, como se ela fosse uma bomba que poderia detonar. Estou bem, Rose disse. Laura entrou, mas os guardas permaneceram na porta, observando. Ela carregava uma pequena bolsa de couro e moveu-se com a graça cuidadosa de alguém acostumado a trabalhar com pacientes perigosos. Posso? Ela gesticulou para a mão de Rose, aquela que a anciã Florence tinha cortado. Rose estendeu-a. A ferida já tinha fechado, deixando apenas uma linha vermelha fina. Os olhos de Laura se arregalaram. Curou completamente em menos de 1 hora. Isso é incomum para uma humana sem lobo? Sim. Laura tirou um pequeno frasco de líquido prateado. Isso vai me ajudar a ver se há alguma magia residual em seu sistema. Não vai doer. Ela colocou uma única gota no pulso de Rose. O líquido não absorveu. Recuou, subindo e rolando para fora de sua pele como água de uma baleia. Laura empalideceu. Abençoada Luna. O que? Rose exigiu. O que isso significa? A curandeira arrumou seus suprimentos com mãos trêmulas. Significa que a magia em você não é apenas antiga, é primordial. O tipo que existia antes da Pax, antes dos alfas, antes que o primeiro lobo jamais se transformasse sob a lua. Ela encontrou os olhos de Rose. O tipo que construiu o mundo. E o destruiu. Ela saiu com pressa, sussurrando urgentemente para os guardas. Rose sentou-se sozinha no silêncio, seu coração batendo forte. Destruiu. Fora de sua janela, a lua se levantou cheia e pesada, lançando luz prateada sobre o complexo. E em algum lugar nas profundezas da fortaleza, ela sentiu, em vez de ouvir, uma presença. Vasta, antiga, consciente. Tinha estado esperando por ela. E agora que ela estava aqui, agora que seu sangue tinha sido derramado e sua rejeição tinha estilhaçado o selo final, estava acordando. Rose fechou os olhos e sentiu o poder dentro dela mudar. Não como um lobo. Não como nada que ela jamais tinha imaginado. Como uma rainha reconhecendo seu trono. E em seu estudo particular, 3 andares acima,
O rei Alpha Benjamin Stone olhava para os relatórios que inundavam de seus batedores, sua mandíbula apertada. Cada alcateia no território estava se mobilizando. A garota em sua fortaleza não era apenas poderosa. Ela era o catalisador para a guerra. Rose acordou com o som de vidro quebrando. Não em seu quarto, em algum lugar abaixo, nas entranhas da fortaleza. O estrondo ecoou pelas paredes de pedra, seguido por gritos, então um silêncio abrupto e terrível. Ela sentou-se, seu coração batendo forte. As algemas rúnicas em seus pulsos pulsavam com luz de aviso. Mas algo mais pulsava também, aquele poder dentro dela, pressionando mais forte contra sua jaula. Sua porta voou aberta. Benjamin estava na soleira, vestido para a batalha em equipamento tático escuro, lâminas gêmeas amarradas em suas costas. Seus olhos prateados encontraram os dela imediatamente. Levante-se. Agora. O que está acontecendo? Alguém está aqui por você. Ele atravessou o quarto em 3 passadas, agarrando seu braço e puxando-a para seus pés. E eles trouxeram um exército. Antes que ela pudesse responder, uma explosão sacudiu a parede ocidental. O chão sob eles tremeu. Em algum lugar perto, lobos começaram a uivar. Não em saudação, mas em guerra. O aperto de Benjamin apertou. Fique perto de mim. Não fale. Não corra. E pelo amor da lua, não solte esse poder. Eles se moveram por corredores cheios de guerreiros correndo, todos convergindo para posições defensivas. Rose vislumbrou através das janelas. Os muros externos do complexo estavam sob cerco. Dezenas de lobos, talvez mais, seus olhos brilhando na escuridão enquanto se jogavam contra as barreiras. Quem são eles? Rose ofegou, lutando para manter o ritmo dos longos passos de Benjamin. O clã Presa Sombria, eles querem o que você é. Ele a puxou para um centro de comando reforçado, onde mapas e displays táticos cobriam cada superfície. Seu beta, um guerreiro com cicatrizes chamado Daniel, olhou para cima de um arranjo de comunicações. As paredes norte e leste estão aguentando, Daniel relatou. Mas eles têm algo, em comum, algum tipo de conjurador. Nossas runas defensivas estão falhando. A mandíbula de Benjamin apertou. Quantos? 40 lutadores. Talvez mais na reserva. Os olhos de Daniel piscaram para Rose. Algo ilegível em sua expressão. Eles não estão aqui para negociar, meu rei. Eles estão aqui para levá-la ou matá-la tentando. Uma voz retumbou de fora, magicamente amplificada para carregar através do complexo. Benjamin Stone, entregue a garota e partiremos em paz. Mantenha-a e queimaremos sua fortaleza em cinzas. O sangue de Rose gelou. Ela reconheceu aquela voz. Tyler, seu companheiro rejeitado, tinha vindo por ela. Não por amor ou arrependimento, mas como um caçador de recompensas. Benjamin moveu-se para a janela, sua postura irradiando calma letal. Diga-me, ele disse sem olhar para Rose. Sua antiga alcateia entendeu o que eles tinham. Não, Rose sussurrou. Eles pensaram que eu estava quebrada. Eles eram idiotas. Ele virou-se para encará-la completamente. E pela primeira vez, ela viu não o rei distante, mas o predador por baixo. O clã Presa Sombria não está agindo sozinho. Alguém contou a ele sobre você. Alguém com conhecimento suficiente para entender o que aconteceu naquela pedra de rejeição. Anciã Florence, Rose respirou. Ela reconheceu o sangue antigo. Ela poderia ter. Outra explosão. Mais perto desta vez. As luzes piscaram. Daniel praguejou. Eles romperam o pátio externo. Benjamin tomou uma decisão com velocidade assustadora. Ele virou-se para Rose e, antes que ela pudesse reagir, ele alcançou as algemas rúnicas em seus pulsos. Preciso que ouça com muita atenção. O que eu estou prestes a fazer vai contra todo o instinto que tenho. Mas se vamos sobreviver aos próximos 10 minutos,
Você precisa de acesso ao seu poder. O quê? Você disse. Eu sei o que eu disse. Seus dedos pairaram sobre o mecanismo de liberação da algema. Mais 40 guerreiros, presa, sombria mais qualquer magia negra que eles trouxeram nos sobrecarregarão. A menos que você possa fazer o que eu acho que você pode fazer. Eu nem sei o que posso fazer. Seus olhos prateados perfuraram os dela. Então vamos descobrir juntos. Ele soltou as algemas. O efeito foi instantâneo. O poder explodiu através do corpo de Rose como uma barragem se rompendo. Rugiu pela sua coluna, inundou suas veias, incendiou cada terminação nervosa. Seus olhos piscaram dourados, mais brilhantes que antes, luminosos o suficiente para projetar sombras. As luzes do centro de comando explodiram. As janelas racharam. E cada lobo na sala, incluindo Benjamin, caiu de um joelho. Eles não escolheram. Seus corpos simplesmente obedeceram. Rose, Benjamin, cerrou os dentes. Lutando contra a compulsão com esforço visível, você precisa controlá-lo, direcioná-lo. Não em nós, neles. Ela podia senti-los, cada lobo na fortaleza, cada batimento cardíaco, cada respiração. Como fios conectados às pontas de seus dedos, esperando que ela puxasse. E além dos muros, ela sentiu os atacantes. 40 fios queimando com intenção hostil, todos convergindo para sua localização. As portas do centro de comando se abriram. Tyler estava lá, flanqueado por 6 guerreiros presa sombria. Ele parecia diferente, mais duro, mais faminto. Seus olhos se fixaram em Rose, e ele sorriu aquele mesmo sorriso cruel da pedra da rejeição. Aí está você, ele disse. Você realmente pensou que o Rei Alpha poderia protegê-la? Ele é apenas um lobo, Rose. Mas você, ele deu um passo à frente. Você é algo sobre o qual os textos antigos alertavam. Uma nascida do sangue. Uma rainha loba da época antes dos alfas. E você vai me tornar o mais poderoso. Rose não pretendia fazer isso. Ela apenas pensou, pare. Tyler congelou no meio do passo. Não por escolha. Seu corpo simplesmente travou no lugar. Maboli. Cada músculo rígido. Seus olhos se arregalaram em terror ao perceber que não conseguia se mover, não conseguia falar. Não conseguia nem respirar sem a permissão dela. Os 6 guerreiros atrás dele atacaram. E Rose levantou uma mão. Eles pararam no meio do salto, suspensos no ar como marionetes com seus fios esticados. Ela podia sentir seus corações batendo forte, sentir seus lobos gritando dentro deles, sentir o exato momento em que sua lealdade ao clã presa sombria se estilhaçou e se reformou. Em direção a ela, eles caíram de joelhos em perfeita sincronia, cabeças curvadas, gargantas expostas, submetendo-se a uma rainha que tinham vindo para matar. Benjamin levantou-se lentamente, seus olhos prateados arregalados com algo entre reverência e medo. Rose. Ela virou-se para ele, olhos dourados em brasa, poder vibrando em cada célula. Eu não os matei. Não, ele disse baixinho. Você fez algo pior. Você os reivindicou. E foi então que ambos perceberam a verdade. Rose não era apenas poderosa. Ela era a primeira nascida do sangue em 300 anos, uma loba capaz de reivindicar qualquer alcateia, quebrar qualquer laço, comandar qualquer lobo com nada além de sua vontade. Ela poderia desfazer toda a hierarquia de seu mundo, começando com o próprio Rei Alpha. A batalha terminou não com derramamento de sangue, mas com submissão. Ao amanhecer, cada guerreiro, presa sombria que tinha rompido a fortaleza, ajoelhava-se no pátio principal, suas cabeças curvadas, seus lobos totalmente silenciosos. Eles não tinham sido derrotados. Eles tinham sido reivindicados. Rose podia senti-los como novos membros, sua lealdade reconfigurada em um nível fundamental. Deveria ter parecido vitória. Em vez disso, parecia afogamento. Beba isto.
Benjamin pressionou uma xícara de algo quente e de cheiro amargo em suas mãos. Eles estavam em seu estudo particular agora, longe dos olhos fixos de seus guerreiros. Isso ajudará a estabilizar sua energia. As mãos de Rose tremeram enquanto ela pegava a xícara. O brilho dourado tinha sumido de seus olhos, mas ela ainda podia senti-lo. O poder vasto e terrível enrolado dentro dela, mal contido. O que eu fiz com eles? Você sobrescreveu seus laços de alcateia. Benjamin encostou-se à sua mesa, braços cruzados, observando-a com aquele intenso olhar prateado. Cada lobo nasce com a capacidade de se ligar a uma alcateia, a um alfa. É instintivo, mas uma nascida do sangue. Ele pausou. Uma nascida do sangue pode reescrever esse instinto, fazê-lo apontar para si mesmos em vez disso. Então eles são meus prisioneiros. Não, eles são sua alcateia agora, quer você os queira ou não. Sua voz suavizou ligeiramente. O laço vai nos dois sentidos, Rose. Você sentirá a dor deles, o medo deles, as mortes deles, e eles sentirão as suas. Ela colocou a xícara, intocada. Como eu desfaço isso? Você não pode. Uma vez que uma nascida do sangue reivindica um lobo, o laço é permanente. É por isso que sua espécie foi caçada até a extinção. Sua mandíbula apertou. Uma única nascida do sangue poderia reivindicar territórios inteiros, absorvendo alcateia após alcateia, até que nada restasse além de seu império. A última quase destruiu toda a nossa espécie antes que os antigos alfas finalmente a derrubassem. E você acha que vou fazer o mesmo? Acho que você não tem escolha. Benjamin se afastou da mesa, aproximando-se. Agora mesmo, há 7 guerreiros presa sombria reivindicados em meu pátio. Até amanhã, cada alfa nos territórios saberá o que aconteceu aqui. Eles se mobilizarão, eles a caçarão, porque enquanto você existir, o poder de nenhum alfa estará seguro. O peso disso a esmagou. 3 dias atrás, ela tinha sido sem lobo, rejeitada, inútil. Agora ela era uma ameaça para o mundo inteiro em que cresceu. Por que você está me ajudando? A pergunta saiu menor do que ela pretendia. Benjamin ficou em silêncio por um longo momento. Então, porque eu cometi um erro uma vez, muito tempo atrás. Seus olhos ficaram distantes. Eu deixei o medo me guiar em vez da sabedoria. E isso me custou tudo. Ele se concentrou nela novamente. Não cometerei esse erro novamente. Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer, Daniel irrompeu pela porta. Meu rei, temos uma situação. Eles o seguiram até a sala de comunicações, onde uma mensagem esperava no canal seguro, uma intimação oficial do Conselho de Alfas. Sessão de emergência, amanhã à noite. Comparecimento obrigatório. Eles vão exigir que eu a entregue. Benjamin disse categoricamente. Daniel assentiu. Ou executá-la eu mesmo para provar lealdade ao conselho. O estômago de Rose gelou. O que você fará? Benjamin estudou a mensagem, sua expressão ilegível. Eu vou levá-la comigo. E vamos negociar. Negociar o quê? Você disse que eles me queriam morta. Seu sorriso era afiado. Então nós a tornamos valiosa demais para matar. As próximas 36 horas passaram em um borrão de preparação. Os estudiosos de Benjamin desceram sobre Rose com textos antigos e artefatos, testando suas habilidades em condições controladas. Ela aprendeu que podia sentir lobos dentro de um raio de meia milha. Podia influenciar suas emoções com intenção focada. Podia, se ela se esforçasse o suficiente, forçar a submissão até dos guerreiros mais fortes, embora isso a deixasse exausta e tremendo. Mas ela também aprendeu o custo. Cada lobo que ela tinha reivindicado parecia um fio amarrado ao redor de seu coração. Ela sentiu um dos guerreiros presa sombria cuidando de uma lesão no ombro. Sentiu o luto de outro por deixar sua família. Sentiu toda a lealdade dos 7 pressionando contra sua consciência como um peso que ela não podia largar. Fica mais fácil, Laura disse durante uma de suas sessões. A curandeira tinha estado monitorando os sinais vitais de Rose, documentando tudo. As nascidas do sangue de antigamente
comandavam centenas. Alguns dizem que a última tinha mais de 1000 lobos sob seu domínio. Como ela conseguiu? Rose perguntou, exausta. Ela não conseguiu. Ela enlouqueceu. A voz de Laura era gentil, mas honesta. A mente humana não é feita para carregar tantas almas. Ela começou a tratar os lobos como peças de xadrez, sacrificando-os em batalhas, esquecendo seus nomes. No final, ela não conseguia se lembrar quem ela tinha sido antes do poder. Rose estremeceu. Naquela noite, Benjamin a encontrou nos muros da fortaleza, observando o sol se pôr sobre o território. Ele se moveu silenciosamente ao lado dela, sua presença sólida e estranhamente reconfortante. Você está com medo, ele disse. Não uma pergunta. Você não estaria. Eu estou. Sua honestidade a surpreendeu. Não do que você é, do que eles tentarão fazer você se tornar. Ela virou-se para olhá-lo corretamente. De perto, ela podia ver as cicatrizes, linhas prateadas em sua mandíbula. Uma fina dividindo sua sobrancelha de esquerda. Evidência de batalhas travadas e sobrevividas. Por que você realmente se importa? Você mal me conhece. Benjamin ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele não responderia. Então, porque eu sei o que é ser temido por seu poder em vez de respeitado por seu caráter. Estar sozinho no topo porque todos os outros estão aterrorizados demais para ficar ao seu lado. Seus olhos prateados encontraram os dela. E eu sei o que é perder alguém porque você era orgulhoso demais para admitir que precisava deles. Havia luto nessas palavras, antigo e profundo. Quem você perdeu? Minha companheira. As palavras foram mal um sussurro. Ela era humana, gentil. Ela suavizou as arestas que a coroa tinha afiado. Mas eu a mantive à distância, pensando que a protegeria de meus inimigos. Em vez disso, ele parou, mandíbula tensa. Em vez disso, a tornou vulnerável. Eles a levaram porque sabiam que eu não veria isso chegando. Não acreditariam que o grande rei Alfa pudesse ser ferido por algo tão simples como o amor. O peito de Rose doeu. Sinto muito. Não esteja. Aprenda com isso. Ele a encarou completamente. Amanhã entraremos em uma sala cheia de alfas que a querem morta ou controlada. Mas se você lhes mostrar força, inteligência e contenção, se você provar que não é o monstro que eles temem, nós podemos sobreviver a isso. E se não sobrevivermos? Seu sorriso era quase gentil. Então cairemos lutando. Juntos, a palavra pairou entre eles, juntos, e algo mudou. Não um laço de companheiros, não uma reivindicação, mas outra coisa, uma aliança, uma parceria nascida da necessidade que poderia se tornar algo mais, se eles vivessem o suficiente. A Câmara do Conselho foi construída para intimidar. Esculpida em pedra negra e iluminada por tochas que projetavam sombras dançantes, a sala circular continha 13 tronos, um para cada alfa territorial. Benjamin sentou-se no ponto norte, ligeiramente elevado acima do resto. Um lembrete de sua supremacia. Mas esta noite, enquanto Rose estava no centro do círculo com todos os 13 alfas olhando para ela, essa supremacia pareceu frágil. Esta é a nascida do sangue? Alfa Cassius dos Picos Orientais inclinou-se para a frente, seu rosto envelhecido torcido em desgosto. Ela parece uma criança assustada. As aparências enganam, Benjamin disse de seu trono, sua voz carregando sem esforço. Como 40 guerreiros, presa sombria, aprenderam quando tentaram levá-la à força. Murmúrios se espalharam pelo conselho. Rose manteve sua coluna reta, suas mãos soltas ao lado do corpo. As algemas rúnicas estavam de volta em seus pulsos, um compromisso que Benjamin havia insistido. Deixe-os pensar que você está contida, então mostre-lhes o contrário quando importar. Alfa Olívia da Alcateia Costeira falou em seguida, sua voz afiada. Você reivindicou lobos presa sombria, garota. Sobrescreveu seus laços, fez deles seus. Seus olhos âmbar brilhavam com fúria. Isso é um ato de guerra contra o alfa deles.
O alfa deles os enviou para me matar. Rose disse calmamente. Eu me defendi. Ao escravizá-los, Cassius cuspiu. Isso não é defesa. Isso é abominação. Chega. O comando de Benjamin silenciou a sala instantaneamente. Não estamos aqui para debater semânticas. Estamos aqui para abordar a realidade. Uma nascida do sangue caminha entre nós. A questão é o que fazemos a respeito. Mate-a. A voz veio do trono ocidental. Alpha Maxwell, jovem e ambicioso. As leis antigas são claras. Nascidas do sangue são perigosas demais para existirem. Vários alfas assentiram em concordância. Rose sentiu o poder dentro dela se arrepiar, pressionando contra as algemas. Ainda não, ela disse a si mesma. Ainda não. As leis antigas, Benjamin disse suavemente, também proíbem o que metade de vocês está fazendo agora mesmo. Tráfico, manipulação de território, desafios não autorizados. Seus olhos prateados varreram o conselho. Devemos aplicar todas as leis antigas? Ou apenas aquelas convenientes ao seu medo? Silêncio. Perigoso e denso. Então Alpha Olivia se levantou. Eu proponho um teste. Se a garota puder provar que tem controle, que não se tornará o monstro sobre o qual a história nos alerta, então talvez permitamos que ela viva. Sob supervisão. Que tipo de teste? Rose perguntou, sua voz mais firme do que ela sentia. Olivia sorriu. Não foi gentil. Remova as algemas dela. Coloque-a em uma sala com 12 lobos não acasalados. Se ela puder resistir a reivindicar até mesmo um deles por 1 hora completa, ela vive. E se ela falhar? O tom de Benjamin tinha ficado frio. Então ela é exatamente o que tememos, e nós acabamos com isso antes que comece. Os outros alfas murmuraram aprovação. Era uma armadilha, Rose podia ver. Eles tinham escolhido lobos não acasalados porque lobos não ligados eram mais vulneráveis à influência de nascidas do sangue. Eles montariam o cenário, garantindo que ela falhasse. Então a executariam com a aprovação do conselho. Eu aceito, Rose disse antes que Benjamin pudesse objetar. Sua cabeça virou bruscamente para ela. Rose, eu aceito, ela repetiu segurando seu olhar. Confia em mim, ela tentou transmitir. Por favor. A mandíbula de Benjamin apertou, mas ele assentiu lentamente. Muito bem, mas eu supervisiono o teste pessoalmente. Eles a levaram para uma câmara reforçada nas profundezas do prédio do conselho. 12 lobos esperavam lá dentro. 6 machos, 6 fêmeas, todos jovens e poderosos. Todos a encarando com uma mistura de medo e hostilidade. Olivia removeu as algemas de Rose ela mesma. 1 hora, começando agora. A porta se selou. Benjamin estava na sala de observação acima, suas mãos pressionadas contra o vidro reforçado. Rose sentiu o poder se desenrolar imediatamente, ansioso e faminto. Ele alcançou os 12 lobos como um predador farejando a presa. Ela podia sentir seus laços ou a falta deles. Espaços vazios onde as conexões da alcateia deveriam estar. Vulneráveis, esperando para serem preenchidos. Tão fácil, o poder sussurrou. Apenas estenda a mão. Reivindique-os. Faça os seus. Um dos lobos machos, de cabelos cor de areia, olhos âmbar, deu um passo à frente. Você não vai durar, ele disse. A atração é muito forte. Toda nascida do sangue na história eventualmente cedeu. Então serei a primeira que não vai. Rose cerrou os dentes. 10 minutos depois, o suor perlava em sua testa. O poder empurrava mais forte, mostrando a ela quão simples seria. Apenas um pensamento. Apenas um flexionar de vontade. Esses 12 poderiam ser dela. A protegeriam. A serviriam. Morreriam por ela se necessário. 20 minutos. Suas mãos tremiam. Ela podia sentir seus corações batendo. Sentir seus lobos andando dentro deles. Sentir o exato momento em que suas defesas cederiam se ela apenas empurrasse. 30 minutos. Uma das lobas gemeu.
Ela é tão forte, a mulher sussurrou. Eu posso senti-la tentando entrar. Eu não estou tentando, Rose ofegou. Estou tentando não tentar. Mas estava ficando mais difícil. O poder tinha provado reivindicar lobos. Queria mais, precisava de mais. Como um vício ao qual ela nunca tinha consentido. 45 minutos. E então Rose sentiu algo mais empurrando de volta. Não dos 12 lobos. De cima. Benjamin. Ele estava. O que ele estava fazendo? Ela sentiu sua presença como um escudo deslizando entre seu poder e os lobos vulneráveis, não a bloqueando inteiramente, a apoiando, compartilhando o fardo. Como? Ela sussurrou. Através do vidro, a voz de Benjamin veio por um alto-falante. Nascidas do sangue não são feitas para lutar contra sua natureza sozinhas. Os textos antigos mencionam âncoras, lobos fortes o suficiente para ajudar a carregar o peso. Você vai se exaurir, ela disse. Então nos exaurimos juntos. A hora se arrastou. 50 minutos, 55. Os joelhos de Rose cederam, mas ela permaneceu ereta. A presença de Benjamin, a única coisa a mantê-la de se afogar no poder. 60 minutos. A porta se abriu. Rose desabou. Nenhum dos 12 lobos carregava sua marca. Todos estavam não reivindicados. Ela tinha passado. Mas enquanto Olivia e os outros alfas entravam para verificar, enquanto o conselho murmurava sua aprovação chocada, Rose sentiu algo mais. Um laço, novo e dourado e impossivelmente forte, entre ela e Benjamin. Ele a tinha ancorado e, ao fazê-lo, tinha se ligado a ela em um nível mais profundo que a alcateia, mais profundo que os laços de companheiros. Seus olhos se encontraram através da sala, e Rose viu a verdade que ele tinha escondido. Benjamin não tinha apenas se ligado para ajudá-la. Ele tinha se ligado porque algo nele a reconheceu. Não como uma ameaça, como sua igual. A coroa do verdadeiro rei alfa não estava mais em sua cabeça. Estava começando a repousar sobre os dois. O laço mudou tudo. Por 3 dias após o teste do conselho, Rose sentiu Benjamin como uma presença constante em sua mente, não invadindo seus pensamentos, mas lá, um batimento cardíaco constante ao lado do dela. Suas emoções sangravam em momentos inesperados. Preocupação quando ela se esforçava demais no treinamento, diversão quando ela discutia com seu beta, e algo mais sombrio, mais complexo, quando ele a observava de outras salas. Mas a aprovação do conselho veio com condições. Você usará uma runa de rastreamento o tempo todo, Alpha Olivia tinha decretado. Você se submeterá a avaliações mensais. E você permanecerá dentro do território do norte sob a supervisão do rei Benjamin. Um deslize, um lobo reivindicado, e a ordem de execução permanece. Rose tinha concordado. Ela não tinha escolha. O que ela não sabia era que os inimigos de Benjamin estavam esperando exatamente por isso. Aconteceu na 4ª noite. Rose acordou para o silêncio, o tipo errado. Os sons noturnos habituais da fortaleza tinham desaparecido. Sem guardas patrulhando. Sem conversas distantes. Nada. Ela buscou o laço com Benjamin e encontrou distância. Como se ele estivesse, de repente, a milhas de distância em vez de andares acima. Sua porta estava destrancada. Todo instinto gritava armadilha, mas ela não podia ficar em seu quarto. Não quando algo parecia tão catastroficamente errado. Ela se moveu por corredores vazios, seus pés descalços silenciosos sobre a pedra fria. Os corpos começaram na ala leste, guardas, ajoelhados em seus postos, não mortos, dormindo, ela percebeu com alívio, mas inconscientes de uma maneira que parecia antinatural. Mágica. Ela encontrou Daniel na sala de armas, desabado contra um suporte de armas. Seu pulso estava constante, mas ele não acordava, não importava o quanto ela o sacudisse. Benjamin.
Ela empurrou através do laço. Benjamin, onde você está? Nada. Apenas aquela terrível distância, procurando por sua âncora. A voz veio de trás dela. Rose girou. Uma mulher estava na soleira da porta, alta, elegante, com cabelos pretos prateados e olhos como lagos congelados. O poder irradiava dela em ondas que faziam os instintos de Rose gritarem. Quem é você? Alfa Nicolette do véu sombrio. A mulher sorriu. Embora eu prefira pensar em mim mesma como uma colecionadora de coisas raras e perigosas. Ela se aproximou. E você, pequena nascida do sangue, é a coisa mais rara que vi em 3 séculos. Rose recuou. Onde está Benjamin? Lidando com uma pequena disputa territorial que eu arranjei. Ele não retornará por horas. O sorriso de Nicolette se alargou. Tempo mais que suficiente para termos uma conversa. O conselho aprovou minha existência. Você não pode. O conselho a aprovou sob a supervisão de Benjamin. Mas e se eu pudesse mostrar a eles que a supervisão não é suficiente? Nicolette levantou uma mão e Rose sentiu seu poder bater contra paredes invisíveis. E se você reivindicasse uma fortaleza inteira de lobos? Provou-se o monstro que eles temem. O horror inundou Rose. Eu não vou, eu passei no teste. Você passou porque Benjamin a ancorou. Mas ele não está aqui agora, está? Os olhos de Nicolette brilharam com malícia. E eu acabei de liberar um composto muito específico no sistema de ventilação da fortaleza. Cada lobo aqui está agora em um estado altamente sugestionável, vulnerável, esperando por alguém forte o suficiente para reivindicá-los. Rose sentiu então dezenas de fios subitamente expostos. Os guardas dormindo, guerreiros, funcionários, todos eles abertos à sua influência de uma maneira que não deveriam estar. Não, ela ofegou, lutando contra a atração. Sim, Nicolette a cercou como um predador. Eu estudei Nascidas do Sangue por décadas. Eu sei o que esse poder faz quando está faminto. Como ele tem fome. Como dói resistir. Ela se inclinou perto. Então aqui está a sua escolha. Reivindique-os e prove que você é perigosa demais para viver. Ou resista até que sua mente se quebre e você se torne catatônica. De qualquer forma, eu venço. Benjamin perde seu projeto precioso e o Conselho me concederá supervisão do território do Norte como compensação por seu fracasso. Foi brilhante, cruel e brilhante. O poder de Rose agitou-se dentro dela, respondendo aos laços expostos como um animal faminto a encontrar. Sua visão embaçou dourado nas bordas. Ela podia senti-los, 63 lobos vulneráveis, suas defesas despojadas por qualquer droga que Nicolette tivesse usado. Tão fácil. Apenas estenda a mão. Proteja-se. Reivindique-os antes que outra pessoa o faça. Benjamin. Ela gritou através do laço, não se importando se isso a fazia parecer fraca. Benjamin. Mas havia apenas aquela distância oca. Minutos se arrastaram. A atração ficou mais forte. A mão de Rose tremeu, seus dentes cerrados tão forte que sua mandíbula doeu. Ela sentiu algo quente em seu lábio. Sangue. Seu nariz estava sangrando do esforço. Renda-se, Nicolette cantarolou. É para isso que você foi feita. E então Rose sentiu um dos guardas mais próximos dela começando a se transformar. Seu laço alcançando-a, buscando uma âncora porque a droga o tinha deixado sem rumo e desesperado. Não, 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 ela sussurrou recuando. Mas ele a seguiu, rastejando pelo chão, seus olhos vidrados. Alfa, ele murmurou. Necessidade. Alfa. Mais 2 guardas se agitaram. Depois 5, depois 10. Todos eles a alcançando. Todos eles vulneráveis e buscando. E ela era a única presença forte na sala. E se ela não os reivindicasse, eles enlouqueceriam sem uma âncora. E o poder de Rose explodiu para fora. Luz dourada inundou a armaria.
Os guardas ofegaram como um só, seus laços estalando em direção a ela como ímãs ao aço. Reivindicados. Todos eles. 14 novos fios enrolados em torno de seu coração. Não. Rose gritou. Mas estava feito. O riso de Nicolette foi triunfante. Aí está. O monstro revelado. Rose caiu de joelhos. O peso de 14 almas a esmagando. Ela podia sentir a confusão deles, o medo deles, a lealdade deles que não era mais realmente deles. Ela tinha falhado. Tornou-se exatamente o que eles temiam. E quando Benjamin finalmente irrompeu pela porta 30 minutos depois, seu rosto branco de fúria e medo, ele encontrou Rose cercada por 14 lobos reivindicados, olhos dourados derramando lágrimas, e Nicolette pairando sobre ela com cristais de evidência gravando tudo. Sinto muito, Rose sussurrou através do laço. Sinto muito. Os olhos prateados de Benjamin encontraram os dela lá através da sala, e pela primeira vez desde que ela o conhecia, ela viu algo que fez seu coração se estilhaçar. Não raiva, não decepção, luto, porque ambos sabiam o que viria a seguir. O conselho exigiria sua execução, e desta vez não haveria teste para passar. Nenhuma negociação, nenhuma fuga. Alpha Nicolette tinha vencido. Eles trancaram Rose na cela mais profunda da fortaleza, não para puni-la, mas para protegê-la. Dentro de 1 hora após a gravação de Nicolette se espalhar pelos canais seguros, 3 tentativas de assassinato tinham sido feitas. Ao amanhecer, o conselho tinha emitido seu veredicto: execução ao pôr do sol. Sem recursos, sem exceções. Benjamin não tinha vindo vê-la. Rose sentou-se na escuridão, sentindo o peso de 21 lobos agora ligados à sua alma. Os 7 guerreiros persa sombria originais, mais os 14 que ela tinha reivindicado durante a armadilha de Nicolette. Cada um fio de lealdade que ela nunca tinha pedido, enrolado tão apertado em torno de seu coração que ela mal conseguia respirar. Foi assim que a última nascida do sangue enlouqueceu, ela pensou. Não do poder, da culpa. A porta da cela se abriu. Laura escorregou para dentro, carregando uma bolsa médica e algo mais. Um pequeno diário encadernado em couro. Não tenho muito tempo, a curandeira sussurrou. Benjamin não sabe que estou aqui. Onde ele está? As palavras saíram quebradas. Lutando por você. Ele convocou uma sessão de emergência com o conselho, argumentando que você foi drogada, coagida, que Nicolette violou os termos. Laura balançou a cabeça. Mas eles não se importam. Você reivindicou lobos. Essa é toda a prova que eles precisam. Rose fechou os olhos. Então acabou. Talvez não. Laura pressionou o diário em suas mãos. Isso pertencia à última nascida do sangue. Aquela que eles executaram 300 anos atrás. Benjamin a tem mantido em seus arquivos particulares. É como ele soube como ancorá-la. Rose abriu-o com dedos trêmulos. A caligrafia era elegante, mas cada vez mais errática à medida que as páginas avançavam. Entradas sobre lobos reivindicados, sobre o peso das almas, sobre lentamente se perder para o poder. Mais perto do fim, uma passagem estava sublinhada 3 vezes. Eles nos temem porque pensam que roubamos laços. Eles não entendem a verdade. Nós não quebramos conexões. Nós as completamos. Uma nascida do sangue com a âncora certa não escraviza. Ela liberta. Mas apenas se ela parar de lutar contra o que ela é e aceitar a coroa que nasceu para usar. Eu não entendo, Rose sussurrou. Laura se inclinou mais perto. E se reivindicar aqueles lobos não fosse uma maldição? E se você pudesse dar a eles algo que nenhum alfa jamais teve verdadeira escolha? A capacidade de ser ligado, mas não escravizado. Como? Ao aceitar seu laço com Benjamin, completamente. Não como âncora e nascida do sangue, mas como iguais. Os olhos de Laura brilharam com urgência.
A última nascida do sangue falhou porque não tinha um verdadeiro parceiro. Ela carregou tudo sozinha. Mas você o tem. E ele a tem. Antes que Rose pudesse responder, alarmes soaram pela fortaleza. Laura praguejou. Estão adiantando a execução. Estamos sem tempo. Ela fugiu, deixando Rose sozinha com o diário e uma terrível e desesperada esperança. Eles vieram por ela 1 hora antes do pôr do sol. Daniel liderou a escolta, seu rosto sombrio. Sinto muito, ele disse baixinho. Eu tentei. Todos nós tentamos. Eu sei. Rose caminhou sem resistência, sua cabeça erguida. Se estas fossem suas últimas horas, ela não as passaria encolhida. Eles a trouxeram para a Câmara do Conselho, a mesma sala onde ela tinha passado no teste dias atrás. Mas agora estava arranjado para uma execução. Uma lâmina de prata repousava sobre uma almofada de veludo. 13 alfas observavam de seus tronos. Benjamin estava de pé diante de seu trono, não sentado. Seus olhos prateados encontraram os dela imediatamente, e através de seu laço, ela sentiu tudo o que ele tinha estado segurando: raiva, desespero e algo mais profundo. Algo que parecia. Sinto muito. Sua voz ecoou através do laço. Eu não consegui parar isso, mas não vou deixar você morrer sozinha. Antes que Rose pudesse responder, ele desceu de seu trono e ficou ao lado dela no centro do círculo. O conselho irrompeu. O que você está fazendo? Alpha Cassius exigiu. Invocando o rito da ancoragem, Benjamin disse calmamente. Uma lei antiga que declara que se uma nascida do sangue tem uma verdadeira âncora, um lobo ligado à sua alma por escolha, não por coerção, então sua execução exige a morte da âncora também. O rosto de Alpha Olivia empalideceu. Você morreria por ela? Por uma criatura que reivindicou 21 lobos? Eu morreria. A voz de Benjamin ressoou pela câmara. Porque, ao contrário do resto de vocês, eu realmente me dei ao trabalho de entender o que ela é. Vocês veem um monstro. Eu vejo alguém lutando todos os dias para não se tornar um. Ela falhou nessa luta, Maxwell cuspiu. A evidência foi fabricada pela Alpha Nicolette, que drogou meus lobos e criou condições especificamente projetadas para fazer Rose perder o controle. Os olhos de Benjamin brilharam. Onde está Nicolette a propósito? Ela não deveria estar aqui para testemunhar sua vitória? Silêncio. Então uma comoção nas portas da câmara. Guardas arrastaram 3 lobos acorrentados. O círculo íntimo de Nicolette. Atrás deles, Daniel carregava uma caixa trancada. Encontrei isso nos aposentos de Nicolette, Daniel anunciou. Correspondência com o clã Presa Sombria, registros de pagamento e planos detalhados para desestabilizar o território do norte, forçando o rei a executar sua protegida. Ele abriu a caixa, revelando dezenas de documentos. O coração de Rose pulou. Benjamin tinha estado investigando. Enquanto ela tinha pensado que ele a tinha abandonado, ele tinha estado reunindo evidências. Alpha Olivia se levantou, seu rosto trovejante. Onde está Nicolette? Fugiu, Benjamin disse categoricamente. No momento em que ela percebeu que eu tinha descoberto sua conspiração. Mas suas cúmplices confessaram tudo. A droga, a armação, as tentativas de assassinato que se seguiram. O conselho murmurou, incerto agora. Rose sentiu algo mudar através de seu laço com Benjamin. Não apenas estratégia, algo cru e verdadeiro. Ele virou-se para ela e, na frente de 13 alfas, ele pegou sua mão. Eu invoco o rito da ancoragem, ele repetiu. Não porque eu tenho que, mas porque eu escolho. Porque Rose não é o monstro que vocês temem. Ela é a rainha que este mundo precisa. Rainha, Caixa zombou. Você lhe daria uma coroa? Não. O sorriso de Benjamin era afiado como uma lâmina. Eu compartilharia a minha. A câmara caiu em silêncio. 300 anos atrás, Benjamin continuou. Os alfas mataram a última nascida do sangue por medo.
E o que ganhamos? Territórios constantemente em guerra, alcateias fragmentando-se, lutas por poder a cada geração. Temos estado tão ocupados lutando uns contra os outros que esquecemos o que poderíamos realizar unidos. Ele apertou a mão de Rose e, através do laço, ela sentiu sua certeza, sua fé, seu amor. A palavra floresceu entre eles como o amanhecer. Os textos antigos dizem que uma nascida do sangue não pode ser confiada com poder, Benjamin disse. Mas e se estivéssemos fazendo a pergunta errada? E se a questão não é se podemos confiar nela, mas se somos corajosos o suficiente para deixá-la nos ajudar a nos tornarmos melhores do que o que somos? Os olhos de Rose queimaram com lágrimas. Através de seu laço, através dos 21 lobos ligados à sua alma, ela sentiu algo novo despertando. Não o poder faminto e desesperado que exigia controle, mas outra coisa, algo que parecia propósito. Ela olhou para o conselho, para os alfas que decidiriam seu destino, e encontrou sua voz. Eu não pedi por este poder, ela disse. Eu não o queria, mas eu o tenho, e eu passei todos os dias desde minha pedra da rejeição tentando não me tornar o monstro que vocês esperam. Ela ergueu o queixo. Mas talvez esse seja o problema. Talvez, em vez de lutar contra o que eu sou, eu deveria escolher o que eu me torno. Não uma tirana, não uma escrava, mas uma ponte. Ela sentiu os 21 laços vibrando em seu peito. Sentiu suas almas pressionando perto. E ela fez uma escolha. Eu liberto vocês, ela sussurrou para os lobos reivindicados. Todos vocês. Se vocês quiserem ir, se vocês quiserem retornar às suas alcateias originais, eu não vou impedi-los. Os laços afrouxaram, não quebrando, mas transformando-se, tornando-se algo flexível, algo que parecia menos como correntes e mais como fios de conexão voluntária. 14 lobos ofegaram. Então, lentamente, deliberadamente, cada um curvou suas cabeças. Nós ficamos, um disse, por escolha. Através da fortaleza, através do laço, Rose sentiu os outros 7 guerreiros presa sombria fazendo a mesma escolha. Não porque eles tinham que, porque eles queriam. O conselho observou em silêncio atordoado enquanto algo impossível acontecia. Uma nascida do sangue dando a seus lobos reivindicados o poder de escolher. E cada um escolhendo ficar. Alfa Olivia recostou-se em seu trono, sua expressão ilegível. Isso nunca aconteceu antes. Não, Benjamin concordou. Não aconteceu. Porque nenhuma nascida do sangue antes de Rose jamais teve a força para soltar. Ele virou-se para encarar o conselho completamente, a mão de Rose ainda na dele. Então aqui está a minha proposta. Deixem-na viver. Deixem-na provar o que ela pode fazer com este poder quando é guiado pela escolha, não pelo medo. E se ela falhar, se ela se tornar a tirana que vocês temem, então podem ter nossas 2 cabeças. Você está apostando seu reinado, Cassius disse lentamente. Sua vida, por ela. O sorriso de Benjamin era suave, destinado apenas a Rose. Não é uma aposta quando você tem certeza. O voto do conselho foi 6-7, um voto de distância da execução. Mas Alfa Olivia, em um movimento que chocou a todos, absteve-se. Eu quero ver o que acontece, ela disse simplesmente. Se a garota pode realmente dar aos lobos reivindicados sua escolha, então talvez estivéssemos errados sobre as nascidas do sangue o tempo todo. A trégua veio com condições. Rose permaneceria ligada a Benjamin. Quaisquer novas reivindicações seriam investigadas. E se ela mostrasse quaisquer sinais de perda de controle, a ordem de execução seria imediatamente reinstaurada. Rose mal tinha processado sua sobrevivência quando a verdadeira ameaça chegou. 3 noites após a votação do conselho, batedores trouxeram a notícia: um exército estava marchando sobre o território do norte. Não remanescentes presa sombria ou rivais políticos. Os caminhantes do vazio.
Eles são um mito, Daniel insistiu durante o Conselho de Guerra de Emergência. Histórias antigas para assustar filhotes. Eles são reais. A voz de Benjamin era sombria. Ele espalhou um mapa sobre a mesa, marcando posições. Lobos renegados que rejeitaram completamente os laços de Alcateia. Eles têm estado se reunindo nas terras mortas por décadas e agora... Ele olhou para Rose. Agora eles ouviram falar de você. Por que eles se importariam com uma nascida do sangue? Rose perguntou, embora o pavor a puxasse no estômago. Porque você representa tudo o que eles odeiam. Laços, lealdade e hierarquia. Os olhos prateados de Benjamin eram escuros. Eles querem matar você como um símbolo. Prova de que o caminho deles, total independência, sem apegos, é superior. Quantos? Olivia perguntou. Ela tinha vindo com reforços das alcateias costeiras, honrando uma antiga aliança. 200. Talvez mais. A mandíbula de Daniel estava apertada. Eles chegarão à fortaleza ao amanhecer. Rose sentiu seus 21 lobos através dos laços. O medo deles, a determinação deles, a lealdade absoluta deles. Eles ficariam e lutariam. Morrer se necessário. O pensamento a deixou enjoada. Tem que haver outro caminho, ela disse. O que eles querem? Realmente? A expressão de Benjamin suavizou. Eles querem liberdade dos laços que definem nosso mundo. Eles pensam que conexões de Alcateia são correntes. A mente de Rose correu. Ela pensou no diário, nas palavras da última nascida do sangue. Nós não quebramos conexões. Nós as completamos. E se eu pudesse mostrar a eles a diferença entre laços que escravizam e laços que libertam? Como? Olivia inclinou-se para a frente. Rose olhou para Benjamin, uma ideia se formando. Perigoso, possivelmente insano, mas poderia funcionar. E se eu fosse lá fora, falasse com eles? Absolutamente não. O comando de Benjamin foi instantâneo. Eles a matarão à vista. Talvez, ou talvez eles ouçam. Ela tocou sua mão, deixando-o sentir sua certeza através de seu laço. Você disse que as nascidas do sangue eram temidas porque forçamos laços. Mas eu provei que posso oferecer escolha. E se isso é exatamente o que eles precisam ver? É suicídio, Daniel disse categoricamente. É esperança, Rose retrucou. Esses lobos rejeitaram a vida em Alcateia porque se sentiram sufocados por ela. Mas e se eles pudessem ter conexão sem controle? Lealdade sem correntes? Benjamin a encarou por um longo momento. Então, através de seu laço, você é a pessoa mais corajosa que já conheci ou a mais tola? Talvez ambos, ela respondeu silenciosamente. Eu vou com você, Benjamin disse em voz alta. Não. Rose apertou a mão dele. Eles verão você como a encarnação de tudo o que eles odeiam, hierarquia alfa, estruturas de poder. Mas eu fui rejeitada, expulsa. Eu sei como é se sentir sozinha. O Conselho de Guerra argumentou por 1 hora, mas a decisão de Rose estava tomada. Ao amanhecer, enquanto o exército caminhante do vazio crestou a crista com vista para a fortaleza, ela saiu sozinha. Nenhuma armadura, nenhuma arma. Apenas ela e o sol nascente. O caminhante do vazio parou em sua aproximação, sua líder, uma mulher com cicatrizes e cabelos loiros brancos, dando um passo à frente. A nascida do sangue, ela disse, voz gotejando desprezo. Veio nos reivindicar a todos? Não. Rose parou a 20 passos de distância. Eu vim para oferecer a vocês algo que ninguém mais tem, uma escolha. Risadas ondularam pelo exército, mas sua líder, Senna, Rose aprenderia, não riu. Seus olhos eram calculistas. Que escolha? Submeter ou morrer? Ficar livre ou se juntar livremente? A voz de Rose carregou através do campo. Eu sei porque vocês deixaram suas alcateias. Os laços pareciam prisões. Alfas que comandavam sem merecer.
hierarquias que valorizavam o poder sobre as pessoas. Ela deixou sua própria dor transparecer. Eu fui rejeitada pela minha alcateia, chamada de inútil, quebrada. Eu entendo como é ser indesejada. E agora você tem poder, Senna cuspiu. Agora você é quem decide quem pertence e quem não pertence. Não. Rose fechou os olhos, alcançando os laços que a conectavam aos seus 21 lobos. E então, na frente de 200 caminhantes do vazio, ela fez algo sem precedentes. Ela os abriu, não liberando os laços, mas tornando-os visíveis, tangíveis, para que todos os presentes pudessem sentir o que eles realmente eram. Não correntes, não jaulas, mas fios de conexão genuína. Amor dado livremente, lealdade conquistada através do respeito. Uma teia de almas que apoiava em vez de sufocar. Os caminhantes do vazio ofegaram. Vários cambalearam. Isso é o que um laço de nascida do sangue pode ser, Rose disse baixinho. Não escravidão, não controle, mas família. E eu não estou pedindo para vocês se juntarem a mim. Estou perguntando se vocês querem parar de correr. Se vocês querem encontrar um lugar onde liberdade e pertencimento não são inimigos. O silêncio se estendeu pelo campo de batalha. Então Senna fez algo inesperado. Ela se transformou, não para a forma de lobo, mas revelando sua vulnerabilidade humana. Eu fui banida, ela disse, voz crua. Meu alfa da alcateia disse que eu era muito independente, muito questionadora. Ele tentou forçar um laço de companheiros em mim para corrigir minha atitude. Ela tocou seu peito. Eu fugi antes que ele pudesse completá-lo. Eu tenho corrido por 15 anos. O coração de Rose doeu. Eu não posso desfazer o que foi feito a você, mas posso prometer isto: ninguém em minha alcateia é forçado. Nenhum laço é feito sem consentimento. E se você quiser permanecer livre, verdadeiramente livre, eu não vou impedi-la. Senna a encarou por um longo momento. Então prove isso. Tente me reivindicar. O quê? Você é uma nascida do sangue. Você pode sentir o quão vulnerável eu estou agora. Minhas defesas estão baixas. Eu estou parada bem aqui. Senna abriu os braços. Então prove que você é diferente. Reivindique-me. Ou não. Cada lobo em ambos os lados do campo de batalha prendeu a respiração. Rose sentiu a alma de Senna aberta e dolorosamente exposta. Seria tão fácil. Um pensamento e esta poderosa guerreira seria dela. Ela deu um passo para trás em vez disso. Não, Rose disse simplesmente. Porque você não me pediu. Os olhos de Senna se arregalaram. Então, lentamente, ela se ajoelhou. Estou pedindo agora. O quê? Estou pedindo para você me deixar entrar. Não porque sou forçada, mas porque pela primeira vez em 15 anos, a voz de Senna falhou. Eu quero pertencer a algum lugar. Rose sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto enquanto ela estendia sua mão. Então, bem-vinda ao lar. O laço se formou, mas não como as reivindicações forçadas durante a armadilha de Nicolette. Isso foi gentil, mútuo. Uma porta se abriu de ambos os lados. E então algo milagroso aconteceu. Um por um, os caminhantes do vazio se ajoelharam. Não todos eles, cerca da metade permaneceu de pé, escolhendo a liberdade em vez da conexão. E Rose honrou essa escolha com um aceno de respeito. Mas 97 lobos, 97 almas que tinham estado correndo, se escondendo, lutando sozinhas, escolheram se juntar a ela. Não pela força, através da esperança. Atrás dos muros da fortaleza, Benjamin observava através de um telescópio, seu peito apertado de emoção. Daniel estava ao lado dele, atordoado. Ela acabou de terminar uma guerra, o Beta sussurrou, oferecendo amor em vez de dominação. Benjamin abaixou o telescópio, seus olhos prateados brilhantes. Não. Ela apenas provou o que eu sei desde o momento em que seu sangue atingiu aquela pedra da rejeição. Ele sorriu. Ela não é apenas uma nascida do sangue.
Ela é a rainha que nosso mundo tem esperado. No campo de batalha, Rose estava cercada por sua nova alcateia. 118 lobos fortes, não reivindicados, escolhidos, e à distância, escritores se aproximaram. O conselho de alfas vindo para testemunhar o que os batedores tinham relatado. Eles encontraram não uma guerra, mas uma revolução. Alfa Olivia desmontou lentamente, encarando a cena impossível. Você transformou um exército em aliados. Não, Rose disse, exausta, mas radiante. Eu lhes dei o que todos merecem, uma escolha. E eles escolheram a conexão. Cássius, ainda cético, gesticulou para os caminhantes do vazio que tinham permanecido de pé. E eles ainda poderiam atacar. Senna deu um passo à frente. Nós não vamos. A nascida do sangue provou que os laços não precisam ser correntes. Aqueles que queriam liberdade a mantiveram. Aqueles que queriam família a encontraram. Ela olhou para Rose com algo como reverência. Isso vale a pena proteger. Os caminhantes livres do vazio assentiram em concordância. Então viraram e foram embora. Não como inimigos, simplesmente como lobos que tinham escolhido um caminho diferente. E o conselho os observou ir sem desafio. Isso muda tudo, Olivia disse baixinho. Benjamin moveu-se através da multidão para o lado de Rose, pegando sua mão na frente de todos. Sim, muda. 6 meses após o Tratado Caminhante do Vazio, o território do norte tinha se transformado em algo sem precedentes. Rose estava na sacada da fortaleza, observando o sol nascer sobre um complexo que agora abrigava 118 lobos que a tinham escolhido, não sido reivindicados pela força, mas unidos voluntariamente. Eles tinham se integrado com a alcateia original de Benjamin, criando algo inteiramente novo. A primeira alcateia na história construída no consentimento em vez da conquista. Você está de pé cedo. Os braços de Benjamin a envolveram por trás, seu queixo repousando em seu ombro. Através de seu laço, ela sentiu sua satisfação, quente e constante, como um batimento cardíaco. Não consegui dormir, ela admitiu, inclinando-se em seu calor. A reunião do conselho é hoje. Nervosa, aterrorizada. Ele a virou para encará-lo, olhos prateados suaves na luz do amanhecer. Você já os conquistou, Rose. Metade dos alfas solicitaram seu conselho em disputas de pactos. Olivia a nomeou como mediadora oficial. Até Cássius admitiu, a contragosto, que seus métodos funcionam. Era verdade. Nos meses desde o incidente dos caminhantes do vazio, Rose tinha sido chamada a 7 territórios diferentes para ajudar a resolver conflitos. Não pela força, mas através de sua habilidade única de entender laços, de sentir o que estava quebrado e ajudar a curá-lo. Ela tinha reunido membros de alcateia afastados, ajudado lobos abusados a encontrar segurança, até prevenido 2 guerras territoriais, mostrando aos alfas envolvidos o que seu povo realmente precisava. Ela tinha se tornado não uma conquistadora, mas uma curandeira. A proposta ainda parece impossível, ela disse baixinho, pedindo a eles para reescrever leis que têm permanecido por séculos. Você já reescreveu o que significa ser uma nascida do sangue, Benjamin interrompeu gentilmente. Todo o resto é apenas papelada. Ela riu apesar de seus nervos, e ele beijou sua testa. O gesto foi casual, familiar, muito diferente da distância cautelosa de seu primeiro encontro. Ao longo dos meses, o que tinha começado como aliança política e proximidade forçada tinha crescido em algo real. Não um laço de companheiros imposto pela lua. Algo melhor, algo escolhido. Eu amo você, ele disse simplesmente. Não pela primeira vez, mas as palavras ainda faziam seu coração vibrar. O que quer que aconteça hoje, isso não muda. Eu amo você também. Ela tocou seu rosto, sentindo a barba por fazer áspera, o calor de sua pele. Mesmo quando você está sendo insuportavelmente otimista, alguém tem que equilibrar seu catastrofismo. Uma batida interrompeu o momento deles. Daniel estava na soleira, sorrindo. O conselho está reunido,
E vocês dois são repugnantemente fofos, para que conste. Rose revirou os olhos, mas não conseguiu conter seu sorriso. Daniel tinha se tornado algo como um irmão protetor, brincalhão, leal a um defeito. Eles caminharam para a câmara do conselho juntos. Benjamin de um lado, Daniel do outro. Mas desta vez, Rose não era uma prisioneira sendo julgada. Ela era uma participante, uma igual. Os 13 alfas esperavam, mas a atmosfera era diferente agora. Respeitosa, curiosa. Alfa Olivia falou primeiro. Rose Morgan, você solicitou esta sessão para propor mudanças em nossas leis fundamentais relativas a nascidas do sangue e laços de alcateia. A palavra é sua. Rose deu um passo à frente, seu coração batendo forte, mas sua voz firme. Por 3 séculos, nossas leis têm sido construídas sobre o medo. Medo de nascidas do sangue, medo de laços forçados, medo de poder concentrado em um único indivíduo. Esse medo era justificado. A última nascida do sangue se tornou uma tirana porque ela não tinha controles, nenhum equilíbrio, ninguém para lembrá-la de sua humanidade. Ela deixou seu olhar varrer o conselho. Mas estou propondo que substituamos o medo por algo mais forte, responsabilidade e escolha. Eu proponho 3 novas leis. Ela levantou um dedo. Primeiro, qualquer nascida do sangue que reivindica um lobo sem consentimento enfrenta execução imediata, sem exceções, sem recursos. Isso garante que o poder nunca seja usado para escravizar. Murmúrios de aprovação ondularam pela Câmara. Segundo, lobos reivindicados têm o direito de peticionar por libertação a qualquer momento. Uma nascida do sangue deve demonstrar perante um representante do conselho que o laço é mutuamente benéfico, ou dissolvê-lo. Mais acenos. Até Cássius parecia pensativo. Terceiro, e o mais importante, estabelecemos uma nova posição, o guardião de laços. Uma nascida do sangue que usa seu dom não para construir exércitos pessoais, mas para curar alcateias quebradas, mediar disputas e garantir que todos os laços de companheiros, de alcateia, de família, sejam saudáveis e consensuais. Ela respirou fundo. Eu me voluntariei para ser a primeira guardiã de laços, para servir os territórios, não governá-los. O silêncio caiu. Então Alpha Maxwell, que uma vez tinha pedido sua execução, levantou-se. Você está propondo usar seu poder como arma para a paz. Estou propondo usar meu dom da maneira que foi feito para ser usado. Rose corrigiu gentilmente. Não como ferramenta de um tirano, mas como uma ponte entre lobos que esqueceram como confiar uns nos outros. Benjamin deu um passo à frente, e como Rei Alpha, eu prometo o apoio total do território do norte. Rose terá recursos, proteção e autonomia para cumprir este papel. Mas ela também terá supervisão. A minha, a do conselho e a sua própria consciência. Alpha Olivia levantou-se lentamente. Eu vi o que ela fez em meu território. Alcateias que estavam se fragmentando estão inteiras novamente. Lobos que estavam perdidos encontraram propósito. Ela olhou para Rose com algo como respeito. Eu voto sim. Vamos criar a posição de guardiã de laços, com Rose Morgan como sua primeira ocupante. Um por um, os alfas votaram. Alguns com entusiasmo, alguns com relutância, mas quando a contagem terminou, foi unânime. 13 votos para criar um novo futuro. Rose sentiu lágrimas picar em seus olhos enquanto a realidade afundava. Ela não era um monstro a ser contido. Ela era uma curandeira a ser celebrada. A cerimônia formal ocorreu uma semana depois sob a lua cheia, mas foi a celebração particular depois que Rose mais valorizou. Sua alcateia, 118 lobos que a tinham escolhido, reuniram-se no grande salão da fortaleza. Não como súditos, mas como família. Eles riram, contaram histórias, compartilharam comida. Senna lutou de braço com Daniel e venceu. Laura exibiu sua nova aprendiz. Até os guerreiros presa sombria originais, uma vez enviados para matá-la,
Agora serviam como sua guarda pessoal, por escolha. Benjamin a encontrou na multidão, puxando-a para um recanto tranquilo. Eu tenho algo para você, ele disse, subitamente nervoso de um jeito que a fez sorrir. De seu bolso, ele produziu uma pequena caixa de veludo. A respiração de Rose parou. Não é o que você pensa, ele disse rapidamente. Bem, mas ele abriu a caixa para revelar 2 anéis, simples bandas de prata gravadas com runas. Estes são anéis de ligação, mas não laços de companheiros impostos pela lua. Laços de escolha. O tipo que você tem ensinado a todos nós. Ele pegou a mão dela. Rose Morgan, você mudou tudo. Meu reino, minhas leis, meu coração. Eu não estou pedindo para você ser minha companheira porque o destino exige. Eu estou pedindo porque eu escolho você. Todo dia. Todo momento. Seus olhos prateados brilharam. Você me escolherá de volta. Sim, ela sussurrou. Então mais alto. Sim. Ele deslizou o anel em seu dedo e ela fez o mesmo para ele. O metal aqueceu contra sua pele e ela sentiu o laço dele se aprofundar, não substituindo o que eles tinham, mas aprimorando-o, tornando-o oficial. A alcateia irrompeu em aplausos enquanto eles retornavam ao salão. Alguém começou a música. Lobos se transformaram e se abraçaram em celebração. E pela primeira vez em sua vida, Rose sentiu-se completamente, totalmente em casa. Mais tarde, enquanto a celebração diminuía e a lua pairava pesada sobre a fortaleza, Rose e Benjamin estavam em sua sacada mais uma vez. Você alguma vez pensa naquela noite? Ela perguntou baixinho. Na pedra da rejeição, todos os dias. Ele a puxou para mais perto. Eu penso em quão perto eu cheguei de perder você antes mesmo de conhecê-la. Como uma decisão de reivindicá-la em vez de deixá-la lá, mudou tudo. Eu estava tão brava naquela noite, Rose admitiu. Eu pensei que você estava me aprisionando. Você tinha razão em estar brava. Eu estava aprisionando você. Eu estava com medo do que você poderia se tornar. Ele beijou sua têmpora. Eu não tenho mais medo. Agora estou apenas grato por observar o que você está se tornando. Abaixo deles, o território se estendia. 12 alcateias, milhares de lobos, todos lentamente aprendendo um novo caminho. Não através do medo ou da dominação, mas através da escolha e da conexão. Rose pensou na garota que ela tinha sido 6 meses atrás, rejeitada, quebrada, convencida de que era inútil. E ela pensou em quem ela era agora, guardiã de laços, rainha em tudo, exceto no nome, cercada por amor que ela tinha conquistado em vez de forçado. Obrigada, ela sussurrou para Benjamin. Por quê? Por me ver. Não o poder ou a ameaça ou a profecia. Apenas eu. Ele virou o rosto dela para o dele, seu sorriso suave e real. Sempre você, Rose. Só você. O beijo deles tinha gosto de luar e promessa. Um laço forjado não pelo destino ou pela força, mas por 2 pessoas escolhendo uma a outra de novo e de novo. E pela manhã, quando Rose acordou envolvida nos braços de Benjamin, o sol entrando pela janela deles, ela sentiu algo que nunca tinha esperado depois daquela noite terrível na Pedra da Rejeição. Alegria, pura e descomplicada. Sua rejeição não a tinha terminado. Tinha a libertado. E o sangue derramado naquela noite, destinado a simbolizar sua destruição, em vez disso tinha despertado o poder que curaria seu mundo. Ela era Rose Morgan, ex-rejeitada sem lobo, a atual guardiã de laços, futura rainha, e ela estava exatamente onde pertencia. Muito obrigado por se juntar a mim nesta jornada incrível. Espero que a história de Rose e Benjamin tenha tocado seu coração da maneira que tocou o meu enquanto ele escrevia. Se você gostou desta história de rejeição, redenção e um amor que desafiou todas as expectativas, por favor, não se esqueça de curtir este vídeo,
se inscrever no canal e apertar o sino de notificação para que você nunca perca outra história. Deixe um comentário abaixo e me diga: qual foi seu momento favorito? Time Rose? Time Benjamin? Ou você está apenas feliz que eles se encontraram? Até a próxima, meus belos lobos. Continuem acreditando em segundas chances. Continuem escolhendo o amor acima do medo. E lembrem-se, às vezes o sangue derramado em nossos momentos mais sombrios se torna a fundação para a nossa maior transformação. Vejo você na próxima.